Boa noite, gente. Nós vamos aguardar aqui a entrada, né, das pessoas para começarmos a nossa live. Na verdade, essa live de hoje vai ser algo bem rápido, porque nós vamos falar sobre sem medo de errar, tirar algumas dúvidas que ainda, né, vocês estão tendo no grupo de WhatsApp. Algumas pessoas têm me procurado no privado para fazer algumas perguntas. Desde já, né, eu agradeço mais uma vez a participação de vocês, vão sinalizando aí a presença de vocês, vão dando curtidas, vão dando, né, ok, se a imagem tá ok, se o som tá legal. Vamos interagir, começando logo a interação, para que haja uma motivação melhor, né, na participação de vocês, porque eu preciso hoje de que vocês me deem retorno, certo? Para a gente ver se a gente pode dar continuidade ou seguir da forma como a gente tem planejado, certo? Então vão me dando aí, isso, vão apertando aí, vai a curtida, apertando o coraçãozinho, vai dando boa noite, vai dizendo que está aqui presente, e à medida que eu vou indagando vocês vão dando respostas para que haja um diálogo, na verdade, muito embora nós estejamos distantes, mas que haja um diálogo, uma interação maior, certo? Então, hoje nossa live sem medo de errar. Por que sem medo de errar? Porque você vai ter a liberdade de dizer: Débora, eu estou errando nisso, eu não estou cumprindo nisso ainda, eu preciso melhorar nisso, eu acho que deveria mudar isso. Então eu quero uma participação, uma resposta maior de vocês nessa live hoje, certo? Quem aqui assistiu a live de domingo, que eu contei a minha experiência, a minha história? Quem aqui assistiu a live que eu fiz contando a história da minha experiência na feira? Mas vamos lá que vai dar certo, Vanusa. Vocês assistiram a live contando a minha história? Assistiram a live onde eu falei sobre a economia solidária, né? E eu pude mostrar para vocês que durante todo o início da minha saga dessa viagem, né, para o Rio Grande do Sul, eu tinha tudo para achar que seria uma viagem fracassada, uma viagem sem pontos positivos, uma viagem que eu nem deveria ter ido porque surgiu tantos contratempos e eu não deveria ter ido, mas no entanto nada tirou, né, o brilho de estar ali e de tudo que eu aprendi ali. Por quê? Porque desde sempre eu procuro não potencializar os erros, eu procuro não potencializar os problemas. Na verdade, eu encaro os erros como uma oportunidade de acertar, né? Então, essa viagem para mim foi extremamente enriquecedora, tanto de questão de conhecimento, de interação, como também, né, de experiências marcantes que eu tive. Então, foi muito, muito importante. E é uma lição também que eu gostaria que vocês levassem para a vida de vocês. Nem sempre aquilo que a gente encara como algo que deu tudo errado é algo que a gente não possa tirar lições preciosas de momento que nós estamos vivendo, certo? Boa noite para vocês, quem chegou aí, quem está chegando. Vamos aí interagir, apertando aí, dando curtida, apertando o coraçãozinho para que a gente haja uma comunicação mais participativa. Por que eu quis contar também essa história e já trazendo vocês para o dia D? Porque as pessoas que estão fazendo, né, o acompanhamento lá no grupo sabe que quinta-feira a gente vai tirar a prova dos 9, né? A gente vai medir a circunferência da cintura, vai ver o peso e vai ver a altura. Eu sei que muitos momentos como esse pode ser frustrante para quem espera ter resultados positivos. Nós temos 8 dias de acompanhamento, certo? 8 dias, quinta-feira vai completar 8 dias. Então, o que é que a gente espera para, no mínimo, 8 dias?
geralmente em torno de 1 quilo a 2 quilos, né, perdidos, e em torno de 2 a 5 centímetros de circunferência da cintura. Só que aí vocês podem dizer o seguinte, ou na hora, né, na prova dos 9, lá na hora, você não conseguiu bater essa meta. É algo para te deixar frustrante? Talvez. Por que talvez? Porque se você seguiu tudo certinho, se você acompanhou tudo certinho, as orientações, bateu a meta da água, bateu os desafios diários e ainda assim não conseguiu, você pode até se achar no direito de se frustrar. Só que aí as pessoas que não conseguiram, não bateram a meta, não seguiram 100%, talvez possa dizer assim, também eu já esperava, porque eu não estava interagindo 100% com as propostas do grupo que eram apresentadas ali. Só que aí o que é que acontece? Tanto para um quanto para outro, a gente precisa entender que esse momento vai ser um momento de aprendizado, certo? Primeiro, para quem não perdeu e seguiu tudo certinho, tem vários fatores que interferem, né? Tem a retenção de líquido, tem a questão de você estar com o abdômen distendido por um acúmulo de gases, por um processo digestório não aconteceu de forma correta. Então, assim, há uma série de coisas que pode, naquele dia, não te dar o resultado esperado, certo? Mas não é nada pra gente se frustrar, não é nada da gente jogar tudo pra cima e dizer que não vai continuar. Você vai estar sempre lembrando das minhas experiências naquela viagem, que eu tinha tudo para achar que ia ser algo trágico e não foi, certo? Todas as experiências, sejam elas negativas ou positivas, nós podemos tirar dessas experiências aprendizado. Tanto para a questão de que a gente precisa melhorar, de que a gente precisa ser mais responsável, de que a gente precisa corresponder melhor aos desafios que é lançado, e também ao fator de que, fazendo tudo certinho, ainda assim não atingiu. Cada pessoa tem a sua particularidade, ninguém é igual a ninguém, todo mundo tem seus diferenciais, por isso que todo acompanhamento ele tem que ser personalizado. Mas, Débora, o acompanhamento personalizado sendo feito em grupo, como é? Em que dado momento isso ocorre sendo personalizado? Sim, personalizado em grupo, sim. Por quê? Porque à medida que você está recebendo os desafios e você discute que esses desafios foi difícil, foi fácil, foi assim, foi assado, você está adequando esses desafios às suas necessidades e às suas limitações também, certo? Então não deixa de ser um acompanhamento personalizado. Para quem mora aqui em Elisa Medrado, eu vou fazer essa avaliação antropométrica. Como eu falei, domingo, né? Algumas pessoas nem estavam sabendo ainda desse dia D. Por que não estavam sabendo desse dia D? Porque tá tendo dificuldade de interagir no grupo, né? De acompanhar o que eu estou falando no grupo e também o que eu estou falando nas lives, não é isso? Ó, Ivone tá aqui dizendo que ela, Inete, já perdeu 2 quilos. Muito bem, Ivone, mas quinta-feira eu quero você lá, certo? Na unidade de saúde pra gente bater essa meta mais uma vez, certo? E para quem tem o objetivo do ganho de massa, essas medidas vão ser outras, como eu já falei. O ganho de massa a gente avalia o quê? Panturrilha, a gente vai avaliar a circunferência da panturrilha. Mas, Débora, circunferência da panturrilha não é uma medida específica para idosos? Por que para idosos? Porque a gente mede a circunferência da panturrilha para idosos porque quando há uma depressão muscular, o maior local para referenciar essa perda de massa muscular é a panturrilha. Mas quando você quer ganho de massa, que você está fazendo uma alimentação balanceada, que você está fazendo uma atividade física, você está evoluindo nesse ganho de massa. Então, qual é o melhor referencial para você? Também a panturrilha. Não é necessariamente uma medida exclusiva para idosos. É também para pessoas que têm um objetivo de ganho de massa,
certo? Então a gente vai, nosso dia D vai acontecer quinta-feira no período da manhã lá na unidade de saúde. Quem não é de Elísio e tiver dificuldade de ir a um posto de saúde, a um postinho ou uma unidade básica, você pode fazer isso utilizando uma balança de banheiro, pedir alguém para fazer essa aferição da sua altura, da circunferência da cintura, e você vai passar para mim esses dados, eu vou fazer o cálculo e a gente vai ver uma média, né, de peso do grupo e estabelecer as quantidades a partir dessa média de peso do grupo, certo? Então, assim, vai ser todas as medidas posteriores vai ter que ser depois desse dia D. Porque eu pensei, já nessa segunda-feira, a gente já começar a trabalhar com quantidade. Mas a gente não vai trabalhar com quantidade ainda. Eu vou esperar esse dia D para depois desse dia D nós tomarmos algumas deliberações com relação ao acompanhamento nutricional, certo? Eu queria saber de vocês, daí, comentem aí, vai nos comentários aí, digam aí pra mim, quem de vocês está conseguindo fazer o acompanhamento da leitura do Salmo? Todos estão fazendo, pelo menos um versículo estão fazendo, vai lá no comentário e me dá uma resposta aí, ou positiva ou negativa se vocês estão fazendo. Tem alguém aí dizendo que não vai poder ir. Pronto, não tem problema não, Thaís. Quando você chegar, a gente, né, se você tiver dificuldade de ir à unidade, a gente pode marcar para ir lá, ou então a gente espera seu processo de restabelecimento e aí a gente faz o seu comparativo, certo? Aí Silvana está dizendo que ela está conseguindo fazer a leitura, Lécia, Cris, muito bem. Gente, por que fazer parte dessa meta? Porque o objetivo do nosso grupo é o quê? Cuidando da saúde do corpo e da nossa alma. Então não existe melhor referencial para isso do que a leitura de um texto bíblico associado com... Muito bem, Thaís. Thaís também está fazendo a leitura também. Isso, Ivone. Então, assim, é muito importante, gente, essa interação entre a gente, porque lá na frente vocês vão entender que muita força, muita garra que vocês tiveram veio desse reforço, né, desse livro que realmente, quando ele é fechado, ele é um livro comum. Né? Ele é um livro que pode fazer parte lá da sua estante, pode fazer parte da sua biblioteca, pode fazer parte de qualquer ornamentação, de você botar lá, ele lá, até aberto lá em qualquer lugar, ele é apenas um livro comum. Mas quando você para ler e meditar, aí sim, é algo poderoso na vida de vocês, certo? Então, vocês que estão fazendo essa leitura... os parabéns, né? Muito, muito importante esse cumprimento dessa meta, certo? Nós vamos, como eu tinha dito, a gente vai mudar de fase, o grupo. Algumas pessoas têm me procurado no privado dizendo assim, Débora, eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo a meta da água, eu não tô conseguindo bater a meta estabelecida do dia, ou seja, tá lá estabelecido não comer feijão de caldo, vai lá e come o feijão de caldo. Tá lá estabelecido não comer farinha de mandioca, vai lá e come farinha de mandioca. Eu não tô conseguindo, não consegui deixar o glúten, vai lá e come o glúten. O que é que acontece, gente? Muito disso está inserido no seu dia a dia como falta de disciplina, né? De ser uma pessoa disciplinada. Na verdade, essa questão de disciplina esbarra também muito na questão dos princípios, né? Se você tem princípios de firmar alianças, porque o que é uma aliança? A aliança é um arco que ele não tem emendas, não é isso? Quem aqui usa aliança? Vocês já pararam para analisar a mensagem que uma aliança traz, né? Porque a aliança é um símbolo de fechamento de acordo, porque ela não tem, como é que se diz, ruptura nenhuma.
Ela não tem, ela é completamente fechada, né? É um círculo fechado. Então, a aliança é um princípio. É um princípio. Como a aliança é um princípio, Débora? É um princípio como a obediência, é um princípio como o amor, é um princípio como como é que se diz? O perdão. Então, são princípios estabelecidos desde a fundação do, da humanidade, né? Desde a fundação do mundo. Como a gente sabe que isso ocorreu? Lá em Gênesis, quando houve o dilúvio, né? Quando houve o dilúvio, Deus fez uma aliança e colocou um símbolo do arco-íris, né? Para que as pessoas dissessem, passassem a ver que a humanidade jamais sofreria um dilúvio como sofreu naquela época. Então observem que Deus está sempre buscando fazer aliança conosco. Então, quando a gente faz uma aliança, porque o que nós fizemos no grupo, né, foi um pacto, uma aliança, um acordo, né? Então, quando você começa a não cumprir meta, a não estabelecer desafios, a não fazer o que está sendo proposto, você está quebrando um acordo, uma aliança. Então, a gente já começa a entender algumas particularidades de alguns membros do grupo, né? Porque a gente poderia dizer assim, rapaz, se eu tivesse uma oportunidade de fazer um acompanhamento, uma mentoria nutricional, né? Poxa, aquela profissional ali faz, mas é muito caro, cobra muito caro. Ou então, não, aquela profissional tem uma linha de que eu não acredito, eu não é dentro da minha proposta. E aí, né, a gente firma um acordo, faz vários fechamentos, né? Você aceita, você assina, porque a partir do momento que você clicou no link, você assinou, né? E aí, como é que fica essa quebra dessas alianças? Gente, a gente precisa entender essas questões, né? De acordo, de estabelecer critérios. Eu fui muito clara para vocês em tudo que foi acordado, né? Não deixei nenhum critério a ser em aberto. A gente fechou tudo direitinho. Eu abri, né, a minha casa para vocês, abri a minha vida para vocês, abri as minhas fragilidades, né? A partir do momento que eu admito que eu tenho algumas dificuldades com relação à atividade física, mas eu tô correndo atrás, eu tô batalhando justamente para mostrar para vocês que apesar de não estar cumprindo a atividade física, mas eu tô correndo atrás para poder me adequar a essa atividade física. Então, assim, nós precisamos ter uma resposta. A minha melhor resposta não vai ser quinta-feira, quando a gente começar. Gente, Débora, perdi 2 quilos. Débora, perdi 5 centímetros de circunferência, né? Mas a melhor resposta que vocês podem me dar para mim é a fidelidade, não assistir das lives, é uma resposta no cumprimento dos desafios. Sabe por quê? Porque muita gente está dizendo assim, Débora, tá muito difícil, tá muito, eu não consigo isso. Imagine quando chegar as etapas mais complicadas do acompanhamento, né? Então a gente precisa ver aonde a gente não está adequando para começar a se adequar, certo? Para que a gente não se distancie tanto desses acordos que nós firmamos lá no início do nosso grupo, certo? A proposta, né, desde o início é que esse grupo iria apenas ser levado até 30 dias, né? Nós estamos em 8 dias, então 30 dias. Há uma proposta também de nós fazermos uma semana inteira, né, sem todos aqueles critérios que eu coloquei, né? Sem glúten, sem lactose, sem carne, sem farinha. Então vai ser 5 dias fechados, sem isso tudo. E marcar outro dia D pra gente fechar os 30 dias com 2 dias Ds e com duas propostas mais alinhadas com relação ao acompanhamento nutricional. Então, se você ainda não se inteirou, vamos... como é que se diz, se atentar para isso, para chegar lá no final e bater meta certinho, certo? Então hoje a gente vai falar sobre o medo de errar.
Então eu gostaria agora que vocês, né, ou vocês que estão no grupo, ou vocês que estão, né, me acompanhando apenas na live, digam aí para vocês qual é o maior medo de vocês. O que é que ainda tá travando vocês? O que é que vocês ainda têm assim interrogações na vida de vocês e que vocês gostariam de ser tiradas, gostariam de receber um incentivo maior? Me diz aí, mostra aí para mim qual é que tem sido os medos de vocês para que a gente consiga confrontar, né? Principalmente, qual é o primeiro medo? Muitas vezes é de dar a cara, bater e se mostrar, né? Ah, Débora, eu tô com vergonha de comentar. Eu tenho medo de comentar. Eu tenho medo, algumas pessoas me procuraram no privado. Débora, eu tenho medo de postar meus pratos no grupo, né? Vamos acabar, gente, perdendo esse medo. Aí Solange disse o seguinte: Débora, eu estou fazendo a limpeza hepática pela terceira vez. Tem algum problema intercalar com esse acompanhamento? Olha, o pouco que eu sei dessa limpeza hepática, ela tem por etapas, não é isso? É por etapa. Então, o que é que acontece? Essa etapa onde você realmente faz, ela tem características peculiares que você vai ter que seguir, né? Então, vai ter que, em algumas coisas, você vai chocar. Mas, com relação à água, não tem problema. Não tem problema nenhum, você pode bater sempre a meta da água. A única diferença vai ser com relação a alguns grupos alimentares que na limpeza hepática vai dizer que você não deve comer e você não deve comer realmente para não comprometer esse processo que você está fazendo. Aí Camille diz assim: medo da não aceitação das pessoas. Mas essa aceitação das pessoas em que sentido, Camila? Em que área da tua vida seria medo da não aceitação das pessoas? Em que área? Em que momento, em que estágio da tua vida esse medo se apresenta? Enquanto Camille vai se expressando aí, vocês também vão expondo, gente. Vão falando aí, eu tenho medo, vão tirando dúvida, porque o grupo lá é fechado, a gente não pode falar, a oportunidade de falar é agora, certo? Vamos lá? Camille disse que travou. Travou aí só para ela ou travou aí para vocês também, gente? Dá aí uma resposta se está travando. Sim ou não aí se está travando. Ó, Leonora colocou medo de não conseguir o objetivo. Ó, vamos pegar pelo sentido real da palavra, né? Eu tô falando diretamente para uma professora de português, né, Léo? Sempre se destacou como professora de português aí. Então, medo de não conseguir atingir o objetivo. Primeira coisa, o objetivo é a primeira coisa que você vai estabelecer, né? Você vai estabelecer um alvo. O seu medo de não atingir esse alvo, ele só vai concretizar se você não começar. Então, o primeiro choque que você vai dar a esse medo é não ficar parado, é não ficar engessado e não dar o primeiro passo para que isso realmente chegue e seja uma real. Outra coisa, são metas. Então, o meu objetivo é estabelecer para X data. Por exemplo, como pra gente, a gente estabeleceu 30 dias. Você não atingiu 30 dias menos 4 quilos, que é a proposta segura de perda de peso, 4 quilos, não atingiu 3, atingiu 2, perdeu 5 centímetros de circunferência da cintura, pronto. Vamos estender esse objetivo para um período mais prolongado. Entendeu, Léo? O único problema é não começar, é não fazer. A Elécia diz: medo de não chegar à minha meta estabelecida da perca do meu peso desejado. Lécia, lembre-se de uma coisa. A meta estabelecida, você pode alcançá-la aos poucos, certo? Então, você vai ter a sua vida inteira correndo atrás dessa meta, certo? Nunca coloque um tempo cronológico como proposta final. O que tem que ser como proposta, tem que ser uma proposta sempre
continuada, certo? Sempre continuada. E isso, Solange, realmente é rígido. Então, no período que a etapa dela tá para ser cumprida, é rígido. Então, você vai lá e segue os critérios e vê aquilo que você pode adequar no cardápio do dia, né? Ou seja, no cardápio semanal. Aí Thaís reforça dizendo que ela tá com o mesmo problema de Leonora. Mas então, essa resposta que eu dei a Leonora se encaixa para você também, Thaís, certo? É a mesma coisa, gente. Academia é para a vida toda, né? O que acontece na academia? O que acontece com as células musculares? As células musculares, elas são estriadas, né? Então, quando você vai para a academia, quando você chega na fase adulta, pronto, encerrou o aumento do número das células. Acabou. Você não multiplica mais células musculares, não. Você pode comer um boi inteiro, você não vai multiplicar mais. Mas aí o que acontece quando você chega na fase adulta? Você vai atrofiar, você não vai aumentar o número de células, você vai aumentar o volume da célula. Só que para você atrofiar essa célula muscular, adquirir volume muscular, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer exercícios contínuos. Então não vá fazendo estabelecer, não. A minha meta é malhar o ano de 2020 todo, né? Apesar de que a pandemia veio e, né, jogou muitos planos para cima. Mas o meu objetivo é malhar 2020, 2021, para quando chegar 2023 eu estar saradona e ponto, descansar. Não existe isso, academia é para a vida toda. Então, por isso que suas metas na academia tem que ser aos poucos. Porque você tem que entender que enquanto você viver, enquanto você respirar, você vai ter que malhar. Isso mesmo, Léo. Tem que ser da forma mais natural possível. Thaís está dizendo aqui, o assunto não é esse, mas como você falou que no grupo não tem como fazer pergunta, vou fazer agora. O que faço para ir ao banheiro? Levo de 10 a 15 dias. Tem alguma coisa errada aí. Por quê? Mas tem tudo a ver, viu? Banheiro, defecar e fazer xixi. Hoje mesmo, Kátia, ela me perguntou no privado com relação ao número de vezes que ela tá fazendo xixi, tá indo ao banheiro. Que se era normal, é normal sim. Se você aumenta o volume de água, né? Você vai aumentar o número de vezes que você tá no banheiro. Thaís, gente, obstipação intestinal tem uma série de questões em volta, certo? É na maioria alimentar? É sim, na maioria alimentar. Mas aí o que é que acontece? Se você teve traumas na infância com relação ao cocô, a sua relação com o cocô na infância, isso interfere na sua fase adulta também, certo? Se você foi reprimido na hora de fazer cocô, porque você não tinha ainda o controle direito, e aí você fazia cocô na calcinha, você fazia muito cocô na fralda logo em seguida, e aí havia um nível de estresse elevado. Toda vez que você fazia cocô na infância, você vai trazer isso para a sua fase adulta também. Só que na maioria das vezes, é como eu já expliquei anteriormente, o fato de você ter o esfíncter controlado pela questão cerebral, aí o que é que acontece? As fezes encostam na sua parede do reto, mas aí você tá lavando o prato, você tá varrendo casa, você tá na correria, corre cá, corre lá, as fezes batem na parede do reto, há o estímulo para o cérebro faz o esfíncter abrir para as fezes sair, mas você tá nessa neura toda, nessa paranoia de atividade. Aí o que é que você faz? Você vai, mecanicamente faz isso, fecha o esfíncter e não permite que as fezes saiam naquele momento. Aí o que é que acontece? Repetidas vezes, ao estímulo de abrir, você fecha, ao estímulo de abrir, você fecha, ao estímulo de abrir, você fecha. O que é que vai fazer com que seu cérebro perca essa capacidade de resposta para o esfíncter de abrir? E aí o que é que acontece? Você fica sem esse estímulo, você fica sem ir ao banheiro todos esses dias. Então o que é que você tem que fazer? Estabelecer a disciplina de ir no banheiro. Débora, eu não estou com vontade. Vá.
vá para seu cérebro resgatar esse processo de estímulo para que haja essa funcionalidade que é natural, mas muitas vezes não acontece. Aí Camille diz, Débora, você já me falou sobre isso. Eu tenho dificuldade de diminuir o peso na balança. Tanto que não foco mais nela, e sim na circunferência abdominal, que tem diminuído. O corpo leva um tempo. Peraí, viu, Camila? Um tempo para se acostumar com determinados estilos de vida. E aí mostrar resultado na balança. Aí, no caso, na balança, né? Isso com certeza. No seu caso, a melhor referência de perda de massa gorda é realmente a circunferência da cintura. Como você tem também, né, a questão de uma circunferência do quadril também grande, é outro princípio também que é importante para você. Não necessariamente a balança. Por que no seu caso não é a balança? Porque você pratica atividade física de um certo grau até elevado. Então, com isso, proporcionalmente, você está ganhando massa magra. Se você ganha massa magra, você ganha peso na balança também, certo? Então, você está correta em estar raciocinando dessa forma e você não deve se frustrar, certo? Porque isso vai ser contínuo, você vai ter a sua vida inteira para atingir essa meta sua de chegar ao seu peso desejável, né? Ao seu peso ideal ou até mesmo seu peso desejável. Que no caso, muitas vezes, o peso desejável é até maior do que nosso peso ideal. Nosso peso ideal não é foco principal para ninguém, a não ser que realmente você esteja com um baixo peso. Aí é mais importante você atingir seu peso ideal do que você estar com obesidade ou sobrepeso e descer para o seu peso ideal. A não ser que você queira realmente seguir todo o processo certinho. Está em obesidade grau 3, cai para obesidade grau 2, cai para obesidade grau 1 e cai para obesidade e cai para sobrepeso. E aí corre atrás e vai para o seu peso ideal. Certo? Então, nosso dia D vai ser quinta-feira pela manhã. Débora, todo mundo deve chegar no mesmo horário. Eu peço que vocês cheguem pelo menos depois das 9. Débora, mas o meu trabalho, eu queria ir antes de começar o trabalho. Não tem problema, eu estarei lá às 7h30 para atender vocês, certo? Levem o cartão do SUS. Por que levar o cartão do SUS? Primeiro, porque você está indo para uma unidade de saúde do SUS, né? Então, a gente registra o seu número para que seja alimentado o sistema nesse momento, nesse acompanhamento, certo? E aí, lá, a gente vai preencher uma ficha. Nessa ficha vai estar o número do seu cartão do SUS, seu nome completo, sua data de nascimento, seu peso e sua altura. E depois, com esses dados em mãos, eu vou calcular o seu IMC e a sua classificação nutricional. Ô, Débora, eu não fui quinta-feira, e aí, você tem como fazer? Vai ficar mais difícil para mim, certo? Vai ficar mais difícil. Então, por isso que eu separei um dia só para fazer isso. Porque tudo é cálculo, gente. Eu tenho que calcular. E vai ter também a circunferência da cintura. Já dizendo para vocês, homens, limite máximo de 102 centímetros. Mulheres, era 88 centímetros. Caiu para 80 centímetros. Débora, qual é o problema de se ter uma circunferência da cintura acima para mulheres de 88 e para homens de 102? Quanto mais você ter uma circunferência afastado desse limite, mais predisposição você tem para desenvolver doença cardiovascular. Então, ó, já um fator, como é que se diz? Que pode te levar, né, a uma estatística, uma probabilidade de desenvolver uma doença cardiovascular. É uma coisa puxando outra, certo? E também a gente sabe que é raro você ter um abdômen distendido de massa muscular, né? Você tem um abdômen globoso
de penículo adiposo, que é, no caso, banha mesmo, que é gordura mesmo acumulada, certo? Gente, eu vi pouca gente falando dos seus medos aí. Vamos lá, põe pra fora. Cadê Jumara aí, que gosta de falar? Outras pessoas, a Eliana, que eu vi aí também entrando, né? Outras pessoas que tá aí online. Vamos falar dos nossos medos, gente, das nossas frustrações. Eu tinha, assim, uma certa frustração com relação à atividade física, como eu já tinha falado pra vocês. E ontem eu disse, sabe de uma coisa? Eu vou acordar 4h20 da manhã para estudar. Vai sobrar um tempinho, né? Eu vou fazer o que com esse tempinho? Enrolar? Não. Eu vou colocar como meta sair para correr. E quando deu esse horário, 4h20 da manhã, que eu fiz as minhas atividades e tal, quando deu 5h30 que eu terminei, eu disse, ótimo horário para caminhar. A chuva tinha cessado, né? Tinha parado de chover, vesti rapidinho minha roupa e fui. Né? Veio na minha mente, poxa, tá frio, poxa, eu não tenho ninguém para ir comigo, eu poderia deixar para amanhã. É meu cérebro, é o nosso cérebro querendo convencer o nosso corpo de que a gente pode deixar para depois. Gente, qualquer pessoa que tem um cérebro normal, acontece isso. Só que você tem que catequizar sua mente, levar sua mente a dominar seu cérebro, né? A sua alma dominar seu cérebro, dizer não, tá na hora de começar, eu vou começar, tá frio, mas eu vou começar, porque se eu esperar o verão chegar, os benefícios que eu poderia já adquirir no inverno, eu vou começar a adquirir no verão? Não, eu vou querer adquirir no inverno. Então, eu comecei a atividade física, né? De impacto, que é a atividade física que eu gosto. Inclusive, eu fiz até uma enquete convidando vocês a correr comigo, né? Algumas pessoas de Elísio Medrado correr comigo e as pessoas que não são de Elísio Medrado também serem incentivados. E aí eu coloquei 2 horários, né? 5h30 da manhã e às 17h30, né? No caso, à tarde. E aí, 5h30 da manhã tá lá vencendo. Muita gente que não é de Elísio Medrado está preferindo às 17h30, mas aí no caso eu vou mais considerar ao meu grupo o de 5h30, porque são pessoas que são de Elísio Medrado, né? Vai dar pra gente uma passar na casa da outra, como a gente fazia, né, Camille? Camille saía do trabalho, já me esperava na praça, já estava pronta e nós íamos correr. Então, assim, uma pessoa incentivando a outra, porque sozinho, muitas vezes, cria uma monotonia, a gente não tem um estímulo, mas levando outras pessoas a fazerem, a gente consegue bater a nossa meta, certo? Outra coisa, eu tenho observado que muitas pessoas no grupo e as pessoas que me acompanham possuem restrições alimentares, certo? O que é isso, restrições alimentares? Alguns problemas, algumas comorbidades que precisam de atenção. Por exemplo, uma pessoa que é hipertensa, uma pessoa que é diabética, uma pessoa que tem alguns problemas de saúde e a gente precisa modelar esse acompanhamento para se adequar a essas pessoas, certo? Então, no privado, vocês podem me procurar e a gente vai adequando. A Gilmara falou aqui o seguinte, não sei se é bem medo, mas tenho dificuldade com atividade física. Não consigo gostar de nada. Só estou gostando de ficar no sofá com as pernas pro ar. Todo dia programo para andar, mas estou sempre deixando para o outro dia. Muita coisa, Gilmara, que a gente traz para o nosso dia a dia. Muita coisa é daquilo que a gente vivenciou no passado. Por exemplo, você poderia ter sido uma criança ou uma adolescente que teve que caminhar muito, ou caminhar para ir para a escola, ou caminhar para ir para um trabalho, ou caminhar algum período da sua vida que te frustrou. A caminhada se tornou uma obrigação. Ou também, por exemplo, na escola, o momento da atividade física, o professor não soube te motivar, né? Era uma atividade física que não te
não fazia brilhar os seus olhos. E aí você, nesse período que era para você se apaixonar pela atividade física, você não viu encanto nenhum e não trouxe isso para a sua vida, certo? É uma das explicações. A outra é você, seu cérebro dizendo assim, Gilmara, você está conseguindo atingir todos os seus objetivos sem você precisar malhar, sem você precisar fazer atividade. Então, para que fazer atividade se você está atingindo suas metas com a reeducação alimentar ou isso ou aquilo, né? Porque o cérebro tem de ter um poderoso mestre para nos convencer. Só que aí você tem que entender o seguinte, atividade física, gente, não é só para condicionamento físico, é um dos objetivos. A atividade física é para melhorar a sua respiração, que também está dentro do condicionamento físico. É para você fazer higiene mental, você respirar, aumentar a sua capacidade pulmonar, né? Porque quem faz atividade física nesse período de pandemia, que pega um coronavírus, que atinge a região pulmonar, vai se abater fortemente. Então a gente precisa fortalecer a nossa questão muscular, das nossas fibras musculares que compõem os nossos músculos externos, mas também trabalhar as fibras musculares que compõem os nossos órgãos internos. Entendeu? Então a atividade também é para isso. Então você precisa se descobrir numa atividade física. Eu sou futebol, então enquanto o futebol está parado, eu tenho que me apaixonar por algo mais próximo do futebol, que é a corrida. Entendeu, Gilmara? Então você precisa dar um gás aí no seu cérebro para tentar fazer com que você se crie um certo estímulo para isso. Aí Camille vem falando, o importante dela é que a gente se lembrar que o processo de emagrecimento é lento. Exato, Camila. Não é só lento, não, é para a vida toda. A reeducação alimentar é para a vida toda. Nós não adquirimos peso de uma hora para outra, então não podemos perder também de uma hora para outra. Não é nem perder de uma hora, não é nem uma questão de querer perder, gente. Não é saudável você perder mais de 4 quilos por mês. Então, 4 quilos é uma média. Se você perde 1, se você perde 2, se você perde 3, se você perde 4, você está dentro da média. A não ser que você seja um atleta top do top do top, que aí você pode até bater uma meta maior. Mas você não sendo, é uma irresponsabilidade você perder um peso, uma quantidade de peso elevado em um curto período de tempo. É uma irresponsabilidade. Divânia, boa noite, eu estava animada e muito focada quando eu estava na academia, mas agora estou totalmente desanimada, estou tentando retomar com seu incentivo, Débora. Tenho certeza que vou conseguir. Já conseguiu, né? Eu via você na academia, realmente você era uma metralhadora na academia, né? Eu ficava me perguntando, meu Deus, onde é que ela acha tanto gás para fazer essa atividade física? Enquanto eu estava remando, Divânia estava lá me incentivando e motivando. E aí, o que é que acontece? A academia, né, teve aquele fechamento, mas já tá voltando, né? Mas aí a gente tem que se reinventar, viu, Divânia? A gente tem que se reinventar, porque viver é muito bom e a gente precisa viver de saúde sempre. Gilmara diz, meu Deus, é verdade, morava no barracão, tô dizendo, morava no barracão e ia para a escola, no caso para a sede, né, Gilmara, para Elísio, todo dia a pé. E realmente emagreci sem atividade física. Isso pode ter me deixado acomodado. Então, o que é que você tá aí? Você tá na sua zona de conforto. Porque você mora ainda no barracão, mas você tem meio de transporte agora que te traz para a sede. Aí você pode dizer que nada, na época que eu precisava, era obrigada a fazer, agora que eu posso usufruir disso, eu vou ter que andar, né? Eu vou ter que fazer uma atividade física, mas você tem que se remeter à importância dessa atividade física. Não é uma questão de privilégio, é uma questão de saúde, certo? A gente tem que começar a dar um choque nos nossos conceitos e valores e começar a mudar a nossa história
adquirindo atividades que muitas vezes vai ferir o nosso querer, vai ferir a nossa comodidade, mas a gente tem que avançar, certo? Então, com relação às restrições, algumas pessoas têm me procurado, né? Pessoas que têm refluxo, tem pessoas que têm gastrite, tem pessoas que têm esofagite, tem pessoas que têm o intestino irritável, tem a intolerância à lactose, tem pessoas que têm intolerância ao glúten, tem pessoas que têm muita coisa que tem que ser casada, tem que ser amarrada, tem que ser alinhada, e coisas que às vezes a gente nem acha que tem a ver com alimentação e tem. Gente, todo e qualquer problema de saúde está relacionado à alimentação. Mesmo aqueles problemas congênitos, ou seja, que você já nasceu, ele tende sim ou a agravar ou a melhorar mediante a alimentação adotada por você no seu dia a dia, certo? Tudo gira em torno da alimentação, certo? Então, assim, vamos começar a saber, a listar quais são os meus medos, o que tem me frustrado. Gente, eu vou falar uma coisa aqui para vocês que não é achismo não, viu, gente? Há estudos e eu, como profissional na área, né, eu observei muitos casos aqui em Elísio Medrado. Débora, em Elísio Medrado, sim, Elísio Medrado. Gente, grande parte das mulheres que tem um problema com obesidade, não estou dizendo, gente, que é 100% não, viu? Mas problemas de obesidade, muitas vezes obesidade mórbida, e tem dificuldade para emagrecer, faz tudo certinho, mas não consegue, estar ligada a abuso sexual na infância. O que é que o cérebro dessa criança fez no momento do abuso sexual, ou ocorrido na infância, ou ocorrido na adolescência? Quando eu falo, gente, abuso sexual, eu não estou me referindo à penetração, o sexo, a relação sexual em si, é final, né? Mas a violência, o assédio, a questão de realmente de você ter a sua infância violada com relação à questão da sexualidade no momento que você nem conhecia o seu corpo. E aí, o que é que seu cérebro faz com isso? O que é que seu inconsciente faz com você? Diz o seguinte: foi meu corpo que trouxe para mim essa maldade. Então, o que é que eu vou fazer com o meu corpo? Eu vou agredir o meu corpo. Eu vou agredi-lo como? Com a compulsão alimentar. Eu vou agredir o meu corpo, fazendo com que ele seja deformado, porque na minha compreensão, né, ele vai dizer o seguinte: se eu deformar o meu corpo, eu não vou mais ser violentada, eu não vou mais ser assediada. Então, o que é que acontece? Você adquire essa obesidade. E conversando muito com minhas pacientes, muitas tiveram a coragem de se abrir e a entender o que é que aconteceu com o corpo. Imagine aí, gente, o medo. Talvez você passou por isso, né? E você me ouvindo falar agora, você houve um estalo na sua mente. Realmente, lá na minha adolescência, eu criei esse bloqueio. Gente, é um bloqueio. Eu vou confessar uma coisa aqui para vocês entenderem o que é um bloqueio. Eu vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Não tem nada a ver com alimentação não, mas é interessante, é até engraçado, viu? Jumara vai achar engraçado e Jumara vai me compreender. Quando a gente estudava lá na pré-escola, lá na não era a alfabetização que chamava não, era ABC. A professora
pintava o desenho, pregava na parede e dizia assim: olha, o desenho de hoje é esse, eu quero que vocês pintem igual da professora. Gente, na época que vocês estudaram, foi assim? Me diz aí, foi ou não? A professora pintava o desenho, pregava no quadro e a gente tinha que pintar igual. A gente não tinha liberdade nem de escolher as cores para pintar. Era assim? Ou só eu tive essa experiência? Eu acredito que não. Eu acredito que não. A Gilmara está dizendo aqui, enquanto vocês estão me respondendo aí se a professora fazia isso com vocês ou não. Vou meditar no Salmo e pedir ao Senhor motivação para fazer caminhada. Del, quero te agradecer pela indicação da leitura dos Salmos. Já fazia leitura bíblica todos os dias, mas pouco eram os Salmos que eu conhecia. E venho me sentindo tão animada por Deus, tão cuidada por Ele. Sinto Deus falar específico comigo. Deus te usou e me abençoou. Amém. Graças a Deus por isso. Porque nós só somos, gente, um canal, né? Se é bom para mim, eu tenho que estender o que é bom, transbordar na vida de outras pessoas. Então, o que é que aí... Eu não, né? Camila porque ela quer tirar onda de novinha, né? Quer tirar onda de novinha e quer que eu me sinta velha. Mas na época que eu estudava, a professora pegava, pintava o desenho, pregava no quadro e dizia, gente, aqui o desenho de hoje. E tinha que pintar igual a ela. Gente, eu tinha uma frustração tão grande com relação a isso. Eu acho, quando hoje eu me lembro disso, eu acho que eu tinha uma mente muito criativa e eu fui podada. Dá risada, Wanderson, só porque tu é novo, tu não passou por isso. Mas a gente passou por isso, né? Então, o que é que aconteceu com minha mente? Travou. E aí, eu tenho uma amiga que ela começou a fazer a terapia da pintura, né? Eu vou citar o nome dela porque eu postei agradecendo a ela. Ela começou a fazer a terapia da pintura. Gente, isso aí é maravilhoso, viu? Esse aqui foi o que ela me presenteou, mas tem outros modelos lá que você pode adquirir. Faz assim, muito legal para você pintar. Ou seja, hoje eu tenho um livro que eu posso pintar do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser. Eu posso pintar de rosa, de azul. Eu amo flor azul. Só que a professora nunca deixou eu pintar uma flor azul, porque para ela não existia flor azul. Gente, que problema? Não existe, mas eu queria que pintar minhas flores azuis. Então, até hoje, qualquer flor que eu vejo, eu só pinto azul. Só para dizer assim, naquela época da infância eu não pude pintar, agora eu pinto tudo quanto é flor azul. Só que aí, o que é que acontece? Ela me deu o livro de pintura, né? Ela me deu o livro de pintura, eu disse, vou matar minha vontade de ter uma caixa de lápis Faber-Castell, porque eu nunca tive condição de, né? Eu via, naquela época a gente pintava na escola pública, a gente tinha aqueles lápis, aqueles toco de lápis, né? Que sobrava de não sei de onde, a professora botava numa lata e a gente tinha que pintar com aqueles tocos de lápis, meu Deus, que quando a gente fazia a ponta na lapiseira, comia o lápis tanto que não sobrava nem o toco, né? A gente pintava com os tocos dos lápis. E aí eu digo, não, Tia Del, né, Camila? Tá certo. Vou comprar uma caixa de lápis Faber-Castell. Quando eu chego na farmácia para comprar a caixa de lápis Faber-Castell, eu tinha dinheiro para comprar até 2. Mas o bloqueio era tão grande que eu disse, rapaz, eu não vou comprar não, eu vou. Aí a menina veio, né, para me auxiliar, disse assim, olha, Débora, tem aqui essa caixa, né, da Bic, que vem já com a lapiseira, com lápis e com a caneta e 12 cores. Eu digo, rapaz, eu vou comprar essa, porque ó que vantagem, mais barato, ainda vem com a caneta, ainda vem com lápis, ainda vem com a lapiseira. Eu não vou levar essa Faber-Castell não, vou sobreviver sem essa Faber-Castell. Só que era um bloqueio que eu tinha. Quando eu cheguei em casa, que eu comecei a pintar, eu digo, parece que esse desenho não tá brilhando, as cores não tá brilhante, as cores não tá ressaindo, já sei o que é, não é Faber-Castell. Só que o bloqueio, ó, a professora Rosana, a Rosana vai entender esse meu bloqueio, porque é mestre nessa área aí. E vai até me ajudar a vencer outros bloqueios com relação a isso.
E aí, as cores com que eu pintava o desenho não ressaía, porque não era Faber-Castell. E aí, o que eu dando risada, falando com Sayonara, que me fez a doação do livro, ela disse, toma, que manda tu não comprar, mão de vaca, não comprar Faber-Castell. E aí, o que é que acontece? Ela me deu, me fez a doação da minha Faber-Castell. Então, hoje, eu pinto o meu livro com Faber-Castell. Rompeu um bloqueio, rompeu bloqueio. Então, assim, vocês não têm ideia, gente. Tu sabe o que é isso, né, Lu? Claro que tu sabe. Se tu estudou comigo, se formou comigo, então sabe. A Gilmara diz assim, e o lápis de cor da pele? Gente, pelo amor de Deus, lápis cor da pele, que tormento. A gente só podia pintar o lápis cor da pele, aquele rosinho claro, né? Se não pintasse rosinho claro, não era a cor da pele. Gente, que absurdo. Era mesmo que me matar. Eu cheguei a colocar o lápis junto do meu braço e disse, Pro, não era da minha cor. E a Pro mandou eu calar a boca, senão eu ia ficar de castigo. Gente, isso é traumático. Então, vocês estão percebendo, gente, que a gente carrega nos nossos ombros muitos traumas que nos bloqueiam. Então, não é simples assim, não, gente. Às vezes a gente tem dificuldade em determinadas áreas e a gente não sabe, porque a gente não se estuda, a gente não se reconhece. E a gente tem que compreender que existem bloqueios. Ó, gente, eu tenho um bloqueio sério. Eu posso usar qualquer perfume, o cheiro do perfume não exala. Vocês acreditam nisso? Eu posso passar por uma pessoa, eu sinto aquele cheiro agradável, mas eu não exalo esse perfume lá fora. Eu, dentro de casa, da minha casa, eu sinto o perfume que eu estou usando. Mas ninguém lá fora sente o perfume, porque eu crio um bloqueio, ó, que bloqueio, né? Organoléptico, na verdade, né? Olfativo, de impedir o cheiro do meu perfume exalar para outras pessoas sentirem. Vocês acreditam nisso? Sabe por quê? Porque eu tive um determinado problema com uma pessoa que passou a usar um perfume que eu era exclusivo meu, eu só usava esse perfume. Então, como eu tive um atrito com essa pessoa, esse perfume que era meu se tornou insuportável. Então, eu tinha que usar outros perfumes e passei a usar vários outros perfumes ao mesmo tempo. Eu não queria mais um cheiro característico, eu queria vários. Só que criou um bloqueio tão grande que o meu subconsciente diz o seguinte: o perfume é seu, então você deve sentir só no seu local de proteção. Lá fora você não vai exalar para ninguém roubar o seu cheiro. É brincadeira uma coisa dessa? Aí Rita diz assim, que absurdo, ô Pro Rita, mas existiu isso, viu? Tá pensando? Existiu. Meu filho sempre questiona isso, dessa cor de lápis, das caixas de lápis de cor. É um problema sério. Tá pensando? Menino, é muito bloqueio, é muito... Muito obrigado, Camille. Isso me ajuda, sabe por quê? Porque eu acho que eu não exalo o cheiro por causa desse bloqueio. Então, se eu já estou exalando, é porque eu estou rompendo esse bloqueio que eu tive, né? Muito obrigado por me dar essa resposta positiva. Muito bem. Aí Wanderson vem, é preciso reconhecer o bloqueio, encarar que não é normal, como infelizmente muitos acham. Verdade, Wanderson. Mas, gente, existe bloqueio muito sérios. E isso consegue aflorar como medo, passa a ser expresso na forma de medo. E aí a gente vai, né, se colocando em casulos, em casulos, em casulos, e a gente não se liberta. Meninas, é possível sim você atingir seus objetivos, é possível sim a gente romper esses medos, esses bloqueios e avançar. Então, assim, nós estamos caminhando por etapas. Então, a gente precisa romper. Gente, esse ano de 2019, para mim, eu dei um giro de 300 um giro completo, né, na minha vida, uma mudança radical na minha vida, onde eu poderia dizer assim, não, já cheguei no topo do topo.
quando na verdade eu vi e dei um salto maior. Por quê? Porque eu mexi com o meu sono, eu passei a acordar cedo, eu passei a aumentar a quantidade de água que eu tomava, eu incorporei atividade física, eu passei a fazer live, eu passei a fazer mentoria, né? Online. Então, isso tudo são mudanças. A gente não pode ficar estacionado. A gente precisa avançar. Camille tá aqui confessando. Eu tenho um bloqueio, sou medrosa. Peraí. Sou medrosa, tenho medo das coisas não darem certo. Sempre penso negativo. Sempre me preparo para dar errado. Ó, primeira coisa, você precisa entender que o erro não é coisa ruim, certo? Muitas vezes errar é mais produtivo do que você acertar. Por quê? Porque quando você acerta, você acha que você atingiu a meta e estacionou. Quando você erra, você vai, como é que se diz? Apostando mais, tentando mais, e a cada tentativa que você dá, você percebe que você melhora. Então, nos teus erros, você acerta, certo? O que você não pode é errar e parar. Mas enquanto tá dando errado e você tá tentando acertar, é algo positivo, certo? Isso mesmo, gente. Vocês que são mães, né? Procure mostrar essas questões raciais, racistas que estão lá escondidinhos, né? Em algumas palavras, em algumas atitudes, e que a gente precisa desconstruir determinados conceitos que faz com que a gente acabe fazendo acepção de pessoas e de identidade, mesmo sem perceber, né? Aí Camille vai e continua. Mas melhorei muito esse ano, mudei radicalmente, estou vivendo uma versão muito melhor de mim em todos os sentidos. Muito bem, parabéns. E a gente tem acompanhado isso na sua trajetória de vida, né? Você é mãe, você tem 2 filhos, você não tá chegando aos 30, tá chegando aos 30, né? Vai demorar um pouquinho, mas tá chegando aos 30. Então, assim, vai dar tudo certo, né? Busquei criar uma rotina, sigo tentando seguir, e isso inclui o espiritual e o físico. Gente, não tem como a gente progredir sem compreender o nosso lado espiritual. Nós somos corpo, independente da sua religião. Você é corpo, você é alma, né? Aquilo que Deus soprou nas suas narinas, e somos espírito. Então a gente precisa buscar o balanceamento. Não é nem um equilíbrio, viu? Não é nem um equilíbrio, é o balanceamento dessas 3 esferas da nossa vida. Pensei que ninguém poderia me fazer recuar de almejar algo. Estou tentando desfazer isto, mas está difícil. Mas é bom quando é difícil mesmo. Nina tá aqui querendo chamar minha atenção, ó, pra aqui. Querendo chamar minha atenção aqui, porque eu tô conversando com vocês e deixando ela de lado. Mas, Nina, calma aí que esse seu momento vai chegar. Então, gente, tudo é apostar. Tudo é... Calma, Nina. Tudo é você acreditar que é possível, certo? Tudo é possível. A Bíblia fala o seguinte: tudo é possível ao que crê, né? Então, nas nossas limitações, a gente tem que estar sempre, como Gilmara falou, buscando um incentivo maior daquele que pode todas as coisas, e aí a gente vai vencendo cada batalha, né? Estou tentando desfazer isto, mas está difícil. Dirigir. Tu quer dirigir teu marido ou tu quer aprender a dirigi-lo? Porque dirigir o marido é um pouquinho complicado. Mas, na verdade, acho que tu tá querendo aprender a dirigir, né? Em nome de Jesus, é assim, a gente precisa pôr a fé em todas as coisas que a gente faz, porque vai dar certo, né? Eu também tenho um desafio para esse ano de 2020, ainda fazer a minha carteira de habilitação. Quero aprender a dirigir, quero estar habilitada para ganhar as estradas da vida e vencer esse desafio também. Ah, isso, Lu, carro. Vamos nós duas fazer a nossa habilitação junto. A gente estudou junto, vamos fazer a nossa habilitação junto agora.
né? E tu me incentiva, eu te incentivo, a gente não vai matar ninguém, porque a gente vai aprender a dirigir, aí uma vai estimulando outra, certo? E quem mais quiser nesse desafio de fazer a habilitação, vamos criar um grupo de mulheres decididas. Eu nem tenho carro ainda, nem tenho moto, mas eu acredito tanto que eu vou ter, que eu quero até tirar a carteira antes, porque quando eu tiver eu já vou estar pegando o mundo por aí, certo? Então, se tiver um grupo bom, vamos fazer nossa carteira, né, de habilitação pra gente ganhar mundo. Gente, muito obrigada a vocês. Provavelmente até quinta-feira a gente faça uma nova live, né? Espero que eu tenha ajudado vocês mais uma vez, tirando dúvida. Vamos também aproveitar esse momento para a gente quebrar os nossos bloqueios, né? Falar abertamente das nossas dificuldades. Gilmara já entendeu, ó, o porquê dessa dificuldade dela com a atividade física. E a gente vai se completando, vai se alinhando e vamos, né, seguir em frente. Não desistam, certo? Não desistam. De quinta-feira tá vindo aí pra gente começar uma nova fase, certo? Beijo no coração de vocês, boa noite. Continuo afirmando para vocês que as nossas prioridades é que nos definem. Então vamos correr atrás, não há tempo perdido, a gente vai ganhar pé, certo? Então a gente pode criar o grupo tanto para fazer a carteira de motorista, como também para atividade física, correr junto, certo? Gilmara disse para Lu, você vai conseguir, tenho certeza. Aprendi a pilotar moto sem saber montar bicicleta. Aí eu poderia até dizer, é impossível. Orei, Deus concedeu esse milagre. É milagre, isso aí é milagre mesmo, certo? Vamos lá, vamos nos juntar nessa caminhada aí e a gente vai dar certo, certo? Nós nascemos para dar certo. Lá desde a criação do mundo, a gente já foi destinado para dar certo, porque a gente nasceu para governar. Nós nascemos para reinar sobre todas as outras criaturas que foram criadas antes de nós. Então a gente já nasceu para dar certo, certo? Nada de desânimo. Boa noite, Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima live.